E é muito difícil quando você cresce sem uma referência de pai. É muito difícil quando você cresce sem um amor de uma mãe. E eu imagino que talvez essa possa ser a sua história, você que está nos acompanhando. Mas existe algo muito poderoso nisso. Você não tem como mudar o seu passado, mas você tem como mudar o seu futuro. Talvez você não tenha tido um pai ou uma mãe, mas você pode ser esse pai e essa mãe de uma família que vai crescer unida. O que você precisa é escolher a pessoa certa que vai caminhar do seu lado, os valores que vão guiar a sua família e ser fiel a tudo isso. Você tem um conhecimento, mas será que você tem um posicionamento? Vamos entender como transformar o seu conhecimento em uma mentoria de alto valor? Fala pessoal, meu nome é Thiago Reis e esse é o Metanoia Cast de hoje. Sejam todos muito bem-vindos para mais um episódio e hoje eu trouxe... Calma aí, vou fazer diferente hoje. Você tá curioso, né? Hoje o meu convidado é escritor, jornalista, mentor e, claro, ele escreveu um livro que é best-seller. Descubra a sua mensagem. Quem ele é? Daniel Brunet, que honra tê-lo aqui, meu irmão. Seja muito bem-vindo ao Metanoia Cast, Brasil. Obrigado pelo convite, um prazer estar aqui, poder falar sobre comunicação, sobre o maior influenciador de todos os tempos e como usar essas lições para que as pessoas façam a diferença nesse mundo tão carente de boas e novas influências. E, Daniel, a gente vive numa era onde muitas pessoas estão perdidas. Estamos vivendo dias desafiadores, a priori, vamos dizer também sobre apostasia, logo mais no programa. Mas antes de nós prosseguirmos, quem é Daniel Brunet? Como você falou, sou jornalista por formação, mentor de posicionamento, diretor de cinema documentário, escritor, sou filho do pastor Dário, da pastora Fani, e irmão do Thiago Brunet, do Marcos Brunet, e nós somos uma família que foi separada por Deus para trazer uma mensagem para o tempo que a gente vive hoje. E é impossível separar a minha história, a história da minha família, do que a gente tem com Deus, né? Então, tudo caminha muito junto, tudo que a gente faz para ajudar as pessoas, mas para expandir o reino. Então, esse sou eu. E Deus, ele sempre tem uma estratégia, um plano para cada tempo. Inclusive, Abraão foi levantado naquele tempo, Noé, diga-se de passagem, foi levantado para aquele tempo. Uhum. E eu creio muito nisso também na geração atual. Haja vista que a sociedade brasileira, a sociedade, vamos falar mundial, né? E qual é o maior desafio que você enfrenta hoje, na atualidade, nesse aspecto de transformação mental? Inclusive, metanoia. Ou a gente muda ou tudo se repete. Esse não é só o meu desafio, mas é o grande desafio de todo mundo que produz conteúdo, inclusive você. O desafio é ganhar a atenção das pessoas. Porque hoje nós temos muitas pessoas falando, muitas pessoas se apresentando, muitas pessoas ocupando espaços, usando estratégias. E como que você vai ganhar a atenção das pessoas se tem muita gente já fazendo isso? Então, o nosso desafio hoje é entender como ganhar atenção, manter a atenção e entregar a mensagem que as pessoas tanto precisam. Exatamente. O principal, eu creio que o principal propósito é transformar a vida da pessoa. Através do conhecimento, né? Sem dúvida. Claro, o trabalhador é digno do seu salário, mas a melhor bênção é quando a pessoa fala assim, eu li seu livro e mudou a minha vida. Sim. Todo mundo carrega uma mensagem, Daniel? Sem dúvida nenhuma, todo mundo tem uma mensagem. Você que está nos acompanhando em casa e talvez você esteja pensando assim, mas o Daniel nem me conhece, como é que ele pode dizer que eu tenho uma mensagem? É muito simples. Você não é uma obra do acaso. Deus te mandou para o tempo que se chama hoje, te deu vida, missão e propósito, não foi à toa. E tudo isso carrega a sua mensagem, que é aquilo que você tem que dizer para as pessoas, né? Durante o episódio eu até ajudo as pessoas, tem 3 perguntas que eu faço para que as pessoas encontrem a mensagem que elas carregam. O importante é que você descubra, aperfeiçoe e entregue aquilo que tem dentro de você. Daniel, tô vendo que você é diferente. A unção de Deus sobre a sua vida. Amém. Qual é a sua diferença na atualidade? Mentoria no aspecto de a pessoa se encontrar? Sim. O que a gente vê no mercado hoje são pessoas que estão vendendo cursos para viralizar, cursos para vender no high ticket, cursos para isso e aquilo outro.
pouquíssimas pessoas se propõem a trabalhar as pessoas que estão do zero, as que estão perdidas, as que têm um talento dentro de si, mas elas não sabem como colocar para fora. Perfeito. Então, eu ajudo a pessoa a ter uma mentoria de alto valor, eu ajudo a pessoa a ter um curso, se ela quiser, a se posicionar nas redes sociais, mas antes de tudo isso, ela precisa descobrir quem ela é, o que ela tem para contar e como ela vai contar. Então, o meu trabalho se diferencia dos demais mentores que há no mercado, porque eu olho a pessoa e consigo, pela graça de Deus, pelo talento que Ele me deu, pela experiência de vida que eu tenho profissional, entender qual é a história que ela carrega que é forte e sobre o que ela tem que falar. Então, além de ensinar a vender, ensinar a escalar, ensinar a fazer uma mentoria, eu ajudo a pessoa a descobrir a mensagem, preparar e entregar. Principalmente hoje, da crise de identidade, né? A gente vive numa geração com crise de identidade, não sabe nem quem é, não sabe nem aonde quer chegar. Então, a sua mentoria também, você faz essa leitura contextualizada da vida da pessoa, mãe, pai, como ela foi criada, onde você quer chegar? Eu acho que a crise de identidade é algo que sempre afligiu o ser humano. Quando um anjo aparece para Gideão, essa história está na Bíblia, e fala, não, você é um guerreiro valente. Ele fala, eu? Sou o menor da minha casa. Então, ele não se achava capaz de liderar um exército, mas Deus já tinha visto que ele era um guerreiro valente. Acontece que as pessoas, desde que o mundo é mundo, elas gastam pouco tempo tentando entender por que elas estão aqui. Qual é o propósito de vida delas. E todo mundo tem um propósito. Há 10 anos atrás, eu achava que propósito era conversa fiada de coach. Era conversa para boi dormir. Mas não é não. Propósito é algo que você faz e te dá felicidade. Pode ser que não te dê dinheiro. Pode ser que dê dinheiro. Ah, mas se não der dinheiro, você vai ter um trabalho para te dar dinheiro e o propósito para te dar felicidade. Para você respirar fundo e falar, é isso que eu tinha que fazer. Exato. Então todo mundo tem um propósito e quando você descobre e começa a vivê-lo, você fica feliz de verdade e vê que tudo que você faz vale a pena e tem sentido. Exatamente, porque a questão de descobrir o seu próprio propósito, tem uns que dobram o joelho e oram, tem uns que se consulta com alguém. E propósito é o que exatamente? O ser humano que não sabe o que é propósito. Propósito é algo para o qual você foi projetado para fazer. Algo que você vai fazer mesmo que ninguém te dê R$1. E propósito de vida, Thiago, ele tem 3 características. Você me permite compartilhar aqui? Fica à vontade, o programa é seu. A primeira característica do propósito é que ele é genérico. É uma ação genérica, ou seja, não é uma ação específica. Tem gente que diz assim, o meu propósito de vida é ser rico. Não pode ser, porque se você conseguir ser rico, o que você faz no dia seguinte? Acaba a vida? Exatamente. Esse não era o seu propósito? Segunda característica, pode ser feito em qualquer lugar. Tem gente que diz que o meu propósito de vida é morar nos Estados Unidos. Não pode ser, porque se você conseguir, não é difícil se mudar para lá, o que você faz no dia seguinte? Ah, acabou minha vida? Deus me leva? Então não é algo específico. É genérico. Genérico. Pode ser feito em qualquer lugar. Durante muito tempo da minha vida eu achei que o meu propósito de vida era trabalhar no maior jornal do Brasil. E eu consegui trabalhar em um dos 2 maiores jornais do Brasil. Durante 11 anos da minha vida. E eu percebi que não era aquilo. Que a minha felicidade não podia estar atrelada a um crachá. E se eu fosse demitido, o que ia acontecer comigo? Exatamente. Se você sair da empresa que você trabalha, da qual você tanto se orgulha, como é que vai ser a sua vida no dia seguinte? Então não está preso a um lugar específico. E o mais poderoso, a mais poderosa das características do propósito é que o propósito é para as pessoas. Propósito não é para você. E o exemplo que eu tenho é o exemplo da natureza. Se você passa numa árvore frutífera... Exatamente. E lá tem uma fruta, quem é que vai comer a fruta? É você ou é a árvore? É você. Exatamente. Mas não foi a árvore que deu o fruto? Foi. Mas quem come? Você. Uma nuvem carregada, quando ela chove, a chuva, ela vai molhar quem? A nuvem ou quem está embaixo? Quem está embaixo, as pessoas. Então, a gente produz algo para o bem das pessoas. Propósito é algo genérico, pode ser feito em qualquer lugar e é para as pessoas. Em determinado momento da vida, eu achei que o meu propósito era ser jornalista e o meu sonho era ser o maior jornalista do Brasil. Eu ganhei prêmio, eu fiz matéria de capa, eu fiz um monte de coisa legal na minha profissão da qual me orgulho, mas eu falei, tá faltando alguma coisa.
E aí eu entendi que o meu propósito era compartilhar conhecimento com as pessoas. Então o seu propósito pode ser ensinar pessoas, treinar pessoas, curar pessoas, salvar pessoas. Tudo isso se enquadra. Genérico, pode ser feito em qualquer lugar e sempre para o bem das pessoas. Observei aqui que tem algo até mais profundo nisso. Então tudo começa no servir. O propósito é servir. Sim, sem dúvida. Tudo começa no servir. A alegria de verdade, ela está em quando você compartilha algo com alguém. Imagina que você sabe algo maravilhoso. Aconteceu na sua vida algo... Você realizou o seu sonho, mas não tem ninguém para você contar. Não é esquisito? Esquisito e meio que natimorto. Você fala, mas quem eu vou contar? Com quem eu vou compartilhar? Isso é algo bom para você. E outra coisa é quando você tem algo e pode ajudar alguém. Exatamente. Aí você vê a alegria daquela pessoa. Você fala, caramba, ela tá feliz porque eu entreguei isso pra ela, porque eu fiz isso por ela, mas isso não é nada, mas pra ela é muito. É muito, exatamente. Então a alegria dela te enche de alegria. O propósito é servir pessoas e ajudar pessoas, sem dúvida nenhuma. Exatamente. Inclusive, eu até falo com o meu diretor, Paulo Leão, que o objetivo do canal é registrar legados, abençoar pessoas e transformar vidas através do conhecimento, né? Sim. A gente sabe que a gente vive numa era, como você mesmo disse, de atenção, 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 mas ainda que eu não lucrasse, se uma pessoa assistir o vídeo, Thiago, eu só tenho que te agradecer. No passado, eu fazia uma caravana de concurso público, Rio-São Paulo. E eu era aquele improvável com o microfone falando algumas coisas. Aí o meu amigo falou assim, pô, Thiago, eu achei que você tava ficando maluco, cara. Mas alguns candidatos me paravam, Thiago, eu tenho que te agradecer, eu passei por causa daquela mensagem que você entregou. Olha aí. Correto? Daniel, descubra a sua mensagem, de onde surgiu essa vontade de escrever esse best-seller? É best-seller? É um best-seller, graças a Deus. Eu sempre tive vontade de escrever um livro, desde muito garoto. Com 13 anos, eu olhei para a banca de jornal, meu time tinha sido campeão carioca no domingo anterior, no dia anterior. Eu olhei para a banca e eu fiquei fascinado com aquilo e falei, é isso que eu quero ser quando crescer, eu quero ser jornalista. Eu quero escrever sobre a emoção das pessoas. E batalhei nos anos seguintes para me preparar para a faculdade. Eu saí da escola com 18 anos, eu entrei na faculdade, com 22 eu me formei, com 20 eu já estava trabalhando como repórter. Esse era o meu sonho, escrever. E paralelo a trabalhar num jornal, eu sempre quis escrever um livro. E eu fui amadurecendo essa ideia, pensando, comecei um, terminei. Aí um dia eu estava em Israel, no ano de 2018, participando de uma caravana, andando por Cafarnaum, e o guia falou para mim assim, para mim não, né? Falou pro grupo, tava todo mundo reunido, ele falou, foi aqui que Jesus começou a entregar a mensagem dele. E naquele momento, Thiago, deu um estalo. Eu falei, caramba, eu sou cristão desde criança, jornalista já era há alguns anos, e eu nunca me dei conta que Jesus Cristo, além de tudo que ele é, o Filho de Deus, o Salvador, o milagreiro, além de tudo isso, ele é um comunicador. Exatamente. Porque ele usava ferramentas de comunicação para falar com as pessoas, para ensinar as pessoas, para transformar as pessoas. E aí eu comecei a estudar e reli os evangelhos só olhando para o Jesus homem e o Jesus comunicador. Começou a analisar tudo, né? Comecei a analisar tudo, eu falei, faz sentido. E eu comecei a ver que tem técnicas que as pessoas usam hoje e vendem mentoria e curso hoje que Jesus já usava. Já usava. Por exemplo, você que está nos acompanhando talvez já tenha visto ou participado de alguma imersão de storytelling, a arte de contar histórias. Jesus, 2000 anos atrás, virava para as pessoas e dizia, o reino dos céus é como uma rede lançada no mar, e quando ela volta, vem peixes bons e peixes ruins, e os bons vão para o cesto, os ruins vão para a fornalha. O que Jesus está fazendo aqui? Storytelling. Só que na Bíblia, o nome é parábola. Exatamente. E eu comecei a entender que Jesus, de fato, é o maior comunicador de todos os tempos, porque ele usava técnicas que hoje são super valorizadas. E mais, como é que pode um homem pobre do século I, no meio do Oriente Médio, começar a falar numa época que não tinha Instagram, não tinha podcast, não tinha como gravar imagem e som? Como é que pode a mensagem dele cruzar os séculos e os oceanos e chegar até aqui hoje no Brasil, a gente está falando dele? Exatamente. Como? Atemporal. E vale lembrar também, claro, sensacional a explicação, Jesus era muito humilde. O maior psicólogo que existiu, Jesus sabia tudo e vivia como se não soubesse de nada. Se fez pequeno para fazer os pequenos grandes.
Então, tudo isso que você narrou, então você teve esse insight de observar o que ninguém observava. Que isso aí é uma inteligência também, né? De você ver coisas que ninguém vê. E é um conselho que eu dou para você que quer escrever um livro. Um dos meus trabalhos é justamente estruturar e ajudar pessoas a tirar a ideia da cabeça, colocarem no papel e transformar isso num livro. Que o livro é uma alavanca de posicionamento. Todo mundo está na internet falando, mas o cara que tem um livro é visto diferente. É autoridade, né? E quando eu fui fazer o meu livro, né, respondendo a tua pergunta, claro. Eu tive essa ideia lá em Israel, voltei para o Brasil, comecei a pesquisar. Quando veio a pandemia, em 2 semanas eu escrevi o livro, 2 ou 3 semanas, porque eu fiquei anos. A pandemia, quando fechou tudo, foi 2020. Ou 2020. Eu fiquei 2 anos só pegando ideia. Aí escrevi o livro. Eu peguei e uni 2 coisas, e esse é o conselho que eu deixo para você que quer escrever um livro. Una os seus conhecimentos. Se eu escrevesse um livro sobre comunicação, já teriam muitos seria comum, sobre comunicação. Ainda assim, eu ia brigar pelo mercado, eu ia lutar, eu ia fazer o meu melhor. Se eu escrevesse um livro sobre Jesus, também já há muitos livros sobre Jesus. Então eu uni 2 coisas que eu estudo, comunicação e Jesus, e aí surgiu o livro Descubra Sua Mensagem e Multiplique Seguidores, que é sobre a maior estratégia de comunicação do mundo, que é de Jesus Cristo. Sensacional. E parabéns, desde já, tá uma honra tê-lo aqui no nosso programa. Obrigado. Cada vez mais convidados de altíssimo nível. Claro, a intenção do Metanoia Cast Brasil é trazer pessoas para registrar legados, né? Gosto de ressaltar muito isso, porque eu até falo com alguns amigos sobre isso. Falei, irmão, que desperdício, né? Ele, como assim, Thiago? Você com tanto conhecimento, uma luz, e um dia for morto. Eu até brinco, eu faço uma ironia. Eu falei, imagina você ter o poder de você se observar no caixão, é forte. De você olhar assim, falar assim, caraca, eu era vivo, eu não dei meu máximo, né? Eu era vivo. Falei, não leva pro túmulo, não leva pro túmulo. Enquanto houver fôlego de vida nessa terra, vamos fazer valer a pena. Não é palavra motivacional, é para você potencializar aquilo que está adormecido, que é o desafio de todo mundo. Daniel, que o programa é assim, pessoal, aqui é diferente. Daniel Brunet, eu vejo que a família, ela tem uma grande importância na vida de qualquer ser humano, né? A gente sabe que atualmente muitas famílias desestruturadas, sem referências, não é fácil. A priori, os dias de hoje já eram previstos. Qual mensagem que você deixaria para as famílias atuais? Primeiro, para as pessoas que não cresceram numa família com pai e mãe. Graças a Deus, esse não é o meu caso. Eu tive uma mãe maravilhosa, que até 2021 esteve com a gente, hoje está com Jesus. Tenho um pai maravilhoso, que criaram 3 filhos. Meu pai é um pastor, um homem de Deus. Minha mãe é uma mulher de Deus. Eles nos ensinaram a amar a Deus, a servir a Deus, a amar o próximo. Só que isso é uma raridade no Brasil. Exatamente. Um dado do IBGE diz que cerca de 50% das famílias do Brasil hoje são chefiadas por mulheres. Isso quer dizer que metade das famílias brasileiras não tem ou a figura de um homem ou é um homem nulo, que não cumpre o papel de cuidar da casa, de guiar a casa, de ser o provedor. E é muito difícil quando você cresce sem uma referência de pai. É muito difícil quando você cresce sem um amor de uma mãe. E eu imagino que talvez essa possa ser a sua história, você que está nos acompanhando. Mas existe algo muito poderoso nisso. Você não tem como mudar o seu passado, mas você tem como mudar o seu futuro. Talvez você não tenha tido um pai ou uma mãe, mas você pode ser esse pai e essa mãe de uma família que vai crescer unida. O que você precisa é escolher a pessoa certa que vai caminhar do seu lado, os valores que vão guiar a sua família e ser fiel a tudo isso. Porque vale muito a pena ter um lar estruturado e criar seus filhos e suas filhas num caminho que está dando certo há milênios. Por que não vai dar na sua casa? Pessoal, eu sei que o episódio está muito bacana, mas eu não posso deixar de citar o nosso patrocinador. A Provis Benefícios, proteção veicular de qualidade. E olha só, ele cobre furto, roubo, colisão, fenômenos da natureza. Exatamente, o fenômeno da natureza também é um diferencial. E quais são os benefícios a mais? Oficina própria. Exatamente. A Provis Benefícios tem oficina própria. E claro, eu não posso deixar de mencionar os descontos. Você abastece todo dia, não abastece? Tem desconto na hora que você abastecer o seu carro. E claro, você quer passear de balão, jet ski, descontos em farmácias e também universidades? É diferente, não é diferente? É muito benefício. Então, se você quer saber mais,
Só você apontar o seu celular nesse QR Code que aparece na sua tela. E claro que eu vou deixar tudo na descrição do vídeo. E agora, continue assistindo esse episódio sensacional. Exatamente, né? Você guia também essas pessoas que quando chegam para você, claro, para escrever um livro, mas você faz um trabalho a mais. Você ensina como ter posicionamento de autoridade, mas você também atende na forma dela psicoemocional, vai por aqui, esse lado não tá certo. É um trabalho contextualizado? Claro, claro. Basicamente, eu acredito que quem quer se posicionar hoje precisa estar nas redes sociais. Se eu te perguntasse qual é a maior guerra que existe hoje, Thiago, o que você me diria? Posso tentar. Chuta, pode chutar. Eu devo errar, porque não, guerra ideológica? Guerra ideológica? Não é pegadinha, não. Até quem está nos acompanhando aí, aliás, se você não deu seu like, por que não deu seu like ainda? Dá o like aqui, porque cada vez que você faz isso, o YouTube entende que está muito bom e começa a entregar para mais pessoas. Coloca nos comentários qual é a maior guerra de hoje, na sua opinião, enquanto o Thiago responde. Existe algumas, porque pode citar, eu acredito que a guerra ideológica está sendo um transtorno para muita gente, porque todo mundo está falando e aquela pessoa que fica muito na sua passividade, se ela não tiver um conhecimento, ela até acredita. Esse é um grande perigo também, né? Dá um exemplo de guerra ideológica, porque é muito amplo, guerra ideológica. Guerra ideológica. Tá bom, vamos lá. Sem polêmica. O feminismo. Ok. Sem polêmica. Sem polêmica. Sem polêmica, só o feminismo aqui. Porque a interpretação é muito equivocada também, entendeu? Eu acredito também, óbvio que tem vários, mas eu vou no feminismo também, porque... Então, seria o feminismo contra quem? Contra o masculino. Contra o masculino. Sim. Ok. Se tiverem ambos desestruturados no seu aspecto, seja criação, porque são dois seres humanos que foram criados por famílias diferentes. Existe uma mentalidade que coloca um contra o outro. Exatamente. A mulher não tem que depender de homem. Isso, fica com aquela crença também limitante, porque todo mundo tem que se conhecer. Por que eu sinto assim, por que eu sou desse jeito, de onde eu vim. Sim. Claro, né? A criança em seu desenvolvimento, seja no ambiente que ela viveu, ela vai ver as referências nos lares. Então ela cresce com uma crença e quando ela cresce, ela tem muita dificuldade na vida. Sim. Entendeu? A princípio. Ótimo. É uma boa resposta. Eu sempre digo que não existe pergunta boba ou resposta boba. Existe perguntas e respostas que não são feitas, né? E, ok. Algumas pessoas poderiam dizer que a maior guerra do momento é entre Rússia e Ucrânia, que é entre Estados Unidos e a China, entre Israel e Síria. Outros vão dizer que a maior guerra do momento é Neymar contra a CBF. Ele vai ou não vai para a Copa? Eu tive um insight aqui. Manda. Também, né? O bem contra o mal. O bem contra o mal. É isso. A gente está numa era do bem contra o mal de forma feroz. É isso. Na minha opinião, essa é a maior guerra de hoje em dia. Acertei? A influência do bem... Pô, acertei na segunda. Contra a influência do mal. Acertei na segunda. Essa é a maior guerra. E o mal, Thiago, ele tá lá fora agora, dizendo que o certo é errado e o errado é certo. Exatamente. O mal não tem vergonha de gravar vídeo. Perfeito. O mal não tem vergonha de atacar a família. O mal não tem vergonha de indicar que as pessoas joguem na bet. O mal não tem vergonha de compartilhar link de pornografia e prostituição. Exatamente. Aí você que está nos acompanhando, não o caso do Thiago nem eu, porque a gente se posiciona nas redes sociais, mas você que carrega algo bom dentro de você, você que teve sua vida transformada, você que tem algo valioso, não quer gravar um vídeo porque fica com vergonhinha do que os outros vão pensar? Até quando? Você vai ver o mal vencer e você que pode contribuir vai ficar calado. A pior coisa é a omissão também, né? É omissão. Eu lembrei aqui de uma frase do Martin Luther King Jr., que foi um líder dos direitos civis nos Estados Unidos, ali na década de 50, pastor batista, e ele fala: o que me preocupa não é o barulho dos maus, é o silêncio dos bons. O meu trabalho, Thiago, é despertar as pessoas e ativar as pessoas para que elas se unam a mim e a você na fronteira, na guerra, no fronte, onde está a influência do bem. Porque a gente vai vencer essa guerra. E a decisão é sua, se você vai estar do lado certo ou do lado que vai perder. Posicione-se, entregue a sua mensagem, contribua para que mais pessoas sejam transformadas. Exatamente, né? E não enterrar seus talentos. Como você mencionou aqui toda na sua explanação, todo mundo tem um talento, todo mundo tem uma mensagem a integrar. E se a gente se omitir, o mal se instala. Claro. É porque as pessoas, elas têm uma ideia errada de que, não, mas quem está na internet é especial. Não é especial. É de carne e osso que nem você. Não, mas as pessoas que estão na internet, elas têm um chamado.
Não é chamado, é técnica e decisão. Falar às pessoas, aliás, se você acredita em Jesus Cristo, ele te deu uma ordem. Ele não te aconselhou, ele deu uma ordem. Ele fala, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E você pode fazer isso de várias formas. Eu uso a comunicação. O meu livro é sobre comunicação, ajuda as pessoas a se comunicarem, a contar história, ajuda tudo isso. Mas também fala de Jesus. Sim. Então você pode, seja lá qual for o seu emprego, qual for a sua carreira, você pode influenciar as pessoas com os valores que você carrega. Você não precisa ser um evangelista clássico, porque Sim. há muitos com esse chamado. Agora, falar e influenciar as pessoas é decisão. Não é dom, não é chamado, não é nada disso. Exatamente. Então já deixa uma dica para quem está começando. Daniel, eu quero começar, mas o que eu faço? Deixa a primeira dica aí. Tá. Não vamos dar tanto spoiler também, porque... Responde 3 perguntas para você descobrir a sua mensagem. A primeira é: o que você aprendeu e pode ensinar? É o meu caso. Eu aprendi comunicação. Eu fiz faculdade de jornalismo, eu fiz pós-graduação em cinema documentário, eu fiz formação de roteirista, eu estudei YouTube, marketing digital, tráfego. Eu estudei comunicação. Então eu ensino comunicação. A segunda pergunta é: o que as pessoas veem em você e te elogiam e até então você não percebeu que era uma virtude? Exatamente. Porque o olhar externo é muito valioso, uma vez que a gente está tão acostumado com a gente mesmo que não consegue entender que aquilo que a gente carrega é poderoso. Aí vem alguém e fala: poxa, mas você é um cara tão paciente, você sabe ouvir as pessoas. Isso é um talento. Ouvir as pessoas no mundo de hoje é um talento. Não, você sabe dar conselho como ninguém, hein? E você nunca percebeu que você sabia dar conselho porque você dá conselho desde que você é criança. Exatamente. Para você é fácil, é óbvio, é antigo, mas para as pessoas não. Então, o seu talento pode estar ser descoberto por alguém que percebe que você sabe de alguma coisa. Exatamente. E a terceira pergunta é: o que você passou de ruim na sua vida, superou e pode apontar para outras pessoas a luz no fim do túnel? Talvez você tenha ido à falência, quebrado a sua empresa e se reestruturou. Talvez você tenha crescido num lar onde sofria abuso e hoje você tem um lar onde não há abuso, onde há amor. Talvez você tenha quebrado o casamento e dado a volta por cima. Talvez você tenha visto a morte face a face, mas voltou para contar a história. Agora, você sabe quantas pessoas nesse momento que a gente está aqui conversando estão com uma arma na cabeça, prestes a tirar a vida porque foram abandonadas pelo amor da vida, porque a empresa quebrou, está sem dinheiro, está cheio de vergonha? Sim. Aí a pessoa vai ouvir você falando: não, mas não faz isso não, porque já passei por isso. Existe saída. Ou seja, o que você passou de ruim, a sua vergonha do passado é o seu testemunho, a sua mensagem de hoje. Que não vai ser bom só porque você vai falar, não. Vai ser bom porque vai transformar vidas, porque vai salvar pessoas, porque vai botar as pessoas no caminho da luz. Então eu digo, Thiago, exatamente, que quem superou algo de ruim na vida, que tem uma lição para contar às pessoas, ela não tem a escolha se ela vai contar ou não, se ela vai se posicionar ou não. Ela tem a obrigação, porque tem muita gente precisando ouvir o que você tem para dizer. Exatamente. Pessoal, que programa maravilhoso. Daniel Brunet tirou seu tempo hoje para vir honrar com a sua presença e, claro, trazer mensagem de esperança, de fé. E, claro, né? A gente sabe que nesse momento, igual você mencionou, sobre pessoas que estão prestes a tirar a vida. E eu acho que todo mundo tem uma mensagem, óbvio, até porque você trabalha com isso, de entregar uma mensagem. Uma palavra pode fazer essa pessoa ser curada, não desistir da vida. E a gente está na era de posicionamento digital, haja vista que todo mundo se posiciona. Claro, existem alguns ajustes emocionais. Sim. Dentre eles, medo de errar, o que vão pensar, fazendo ou não já falam. Mas não se omita. Inclusive, você trouxe essas questões aí do ser humano. Eu trabalhei na Cracolândia 8 meses. O meu olhar era um olhar profissional, sempre, mas também era um olhar empático e humano. Uhum. Eu conversava com cada um. Na Cracolândia mesmo. O Limbo, Sarjeta. Tinha um senhor que levantou, podridão, olhei dentro dos olhos dele e falei: quem é o senhor? Qual é o seu nome? Ele olhou pra mim e falou: eu sou um pastor.
Como assim, pastor? O que houve? Aí falou sobre família, algumas coisas individuais dele. Então, quando você carrega uma mensagem, inclusive já entreguei muitos, perfeito nunca, mas alguns disseram, irmão, eu nunca vi isso na minha vida, alguém com essa profissão falar isso pra mim. E ele um dia, falei, irmão, procure ajuda, procure uma igreja, procure um profissional que enquanto a vida há esperança e o seu passado você não pode mudar, mas o seu futuro está intacto. Então esse programa hoje é um marco no canal também, né? Como os outros também, cada um tem o seu tempo e eu creio que Deus, ele cada vez mais vai nos dar estratégia para esses tempos sombrios. Daniel, tem alguma mensagem especial hoje? Agradecimentos também? Passa rápido, né? Passa rápido. Agradecer a Deus, né, pela oportunidade de me permitir ser um mensageiro da palavra dele. Agradecer a Deus por me permitir ter tido uma família que me proporcionou o direito de estudar, a capacidade de estudar, e por Deus me dar saúde para eu poder entregar minha mensagem. Agradeço você pelo convite, agradeço ao Michael Estevam, nosso amigo que nos conectou, e agradeço a você que também está nos acompanhando aí, que vai compartilhar esse link, que vai mandar para amigos e amigas. E eu quero encerrar, estamos encerrando, é isso? Se quiser continuar, a gente continua. Deus é fiel. Mas fica à vontade. Mas incentivar as pessoas que estão nos acompanhando, que de fato eu acredito que você tem uma mensagem, que o que você viveu não foi à toa, que existe um porquê, até para sua dor existe um porquê. E vou lhe falar algo que que nos faz refletir. Todo mundo aqui já passou por coisa ruim na vida, sim ou não? Todo mundo já passou, né? Todo mundo já sofreu. Ok. Agora, se você não tirar uma lição do seu sofrimento, você vai ter sofrido à toa. Porque a situação ruim, quando aparece diante de você, você não tem que perguntar, por que comigo? Por que de novo? Não. Você tem que perguntar, o que eu vou aprender com isso aqui? Por que eu estou passando por isso aqui? O que eu tenho que tirar daqui? Você vai tirar uma lição. Talvez para que você nunca mais caia nesse buraco, talvez para que outra pessoa não caia no mesmo buraco, mas uma lição você tira. Se você não tirar essa lição, você terá sofrido à toa. Então começa a olhar para o que você passou, para de ficar remoendo a dor, culpando os outros e encontra a sua lição. E a sua lição vai te dar força para você compartilhar a sua mensagem com as pessoas, para que elas não sofram o mesmo, para que elas cresçam, para que elas se blindem do que pode vir. Se você sofreu e não tirou uma lição, você sofreu à toa. Mas se você tirou uma lição, você tem uma mensagem poderosa e está na hora de você aperfeiçoar e entregar, porque tem muita gente querendo ouvir o que você tem para dizer. Sensacional. Para eu não esquecer, Daniel Brunet, sem ser Jesus, que é o 01, enfim, um aspecto assim bem popular. Quem é na Bíblia que tu mais admira? Bíblia, Thiago, esse aqui foi algo que me marcou para sempre. Davi. Davi. E depois da Copa, eu vou lançar um livro que é a história, um romance. Pela primeira vez eu me dispus a escrever um romance, né? E, aliás, até na minha família, ninguém nunca escreveu um romance, que é um livro de ficção, vai ser o primeiro. E é a história de um homem que cai em pecado. E ele tem um tempo para ser julgado. E ele tem que confessar o pecado dele ou então dizer que ele não cometeu aquele pecado. E naquele tempo que ele tem, até o julgamento, ele mergulha na história de Davi. Davi com Batseba, tem alguma coisa a ver? Tem a ver com Batseba, mas tem a ver com tudo da história de Davi, porque Davi é um dos poucos personagens da Bíblia, assim como José, em que a gente tem muitas informações da infância até os últimos dias. Então, o processo da vida de Davi contada na Bíblia ensina homens e mulheres em várias fases da sua vida. Exatamente. Tem a ver com Batseba, tem a ver com ele venceu o que ele venceu, tem a ver com a forma como ele se aproxima de Deus. Então, a pessoa que embarcar nessa história, o nome do livro se chama Porque Deus Ainda Me Quer. A pessoa que embarcar nessa leitura, ela vai se interessar por uma história, um julgamento, um confronto, mas também vai conhecer muito sobre a história de Davi. E eu, como sempre, fui apaixonado por Davi, respondendo a sua pergunta. Quando veio a ideia de escrever o meu primeiro romance, eu falei, eu vou contar a história de Davi nesse livro também. E tá lá. Depois da Copa,
a gente está lançando esse livro. Pessoal, já teve um spoiler aqui, então acompanha. Pro pessoal te reencontrar, não sei se eu te encontrar nas redes sociais. Como te acha? É o quê? YouTube, Instagram. Onde a pessoa te acha? YouTube e Instagram. No YouTube, canal Daniel Brunet, né? Tem sempre vídeo lá. Eu falo sobre comunicação, sobre posicionamento. Eu falo sobre o que a Bíblia diz, sobre diversas coisas da vida. E no Instagram, que é @DanielBrunet, com temudo 8, o numeral, tá? Daniel Brunet 8, tô lá no Instagram. Você que nos acompanha até aqui, Deus te abençoe, transforme a sua vida através do conhecimento. Não deixa de curtir. Calma aí, tem alguma coisa. Me ajuda aí. Você que está nos acompanhando, boa. Faz o seguinte, printa a tela, posta no Instagram e marca a gente, que nós vamos repostar alguns lá no Instagram quando você estiver vendo esse vídeo, tá? Vamos até fazer uma pose bonita. Faz aqui, boa. Ó. Faz uma pose bonita, ó. Porque senão o pessoal dá um print, Thiago. A gente assim e tá. Não. Bonita aqui, ó. Vai, dá o print aí. É isso aí. Aí marca a gente e... Consultoria grátis aqui, né? Não, faz isso aqui. Tem que ensinar, né? Tá ensinando aqui. Tô compartilhando conhecimento. Esse é o meu propósito de vida. Boa, excelente. Pessoal, então não preciso falar mais nada, né? Porque estamos aqui com um especialista, o Metanoia Cast Brasil. Gosta de trazer pessoas assim para abençoar o canal. Daniel Brunet, Deus te abençoe, que você continue aí na sua caminhada. Seja forte e corajoso. Amém. Deus é contigo. Que a unção de Deus pare sobre a sua vida. Metanoia Cast Brasil. Metanoia, mudança profunda na psique. Ou a gente muda, ou tudo se repete. Daniel Brunet, até a próxima. Valeu, Deus abençoe.